E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui para falar sobre mix e belting. Qual que é a diferença do mix e do belting? Bom, a gente pode encontrar várias diferenças no som, mas na verdade, às vezes eles soam meio parecidos e pelo ouvido a gente pode até confundir se não tiver bastante experiência com esses sons. Basicamente, a grande diferença do mix e do belting é uma separação no tubo vocal. Claro, existem diferenças laríngeas também, mas a principal diferença é que no belting a gente tem o som que sai da corda vocal direto saindo para a atmosfera, como por exemplo esta figura. Tá vendo que não tem nada resistindo, nada impedindo esse som de sair aqui. No mix a gente tem a língua ou alguma outra estrutura oferecendo resistência ao ar para que ele não saia todo para a atmosfera, oferecendo um gargalinho e assim criando uma pressão em cima das cordas vocais, chamada pressão supraglótica, que é uma pressão de ar acima da glote. A glote é que é o espaço entre as cordas vocais. Então, a pressão supraglótica é qualquer pressão que eu tenha acima das minhas cordas vocais. Essa pressão pode ser na boca, mais para frente, mais para trás, mais lá atrás na faringe, mas está oferecendo uma pressão. E o belting não tem isso. Muito bem, então agora a gente vai ter que entender uma outra coisa. O que são harmônicos? Todos os instrumentos musicais, inclusive a voz, têm a fundamental e os seus harmônicos. E eles estão distribuídos sempre em múltiplos da fundamental. Então, por exemplo, supondo que este Dó fosse 100 Hz, o primeiro harmônico dele, que na verdade a gente chama de segundo harmônico, porque a gente conta a fundamental como harmônico, então o segundo harmônico seria um outro Dó de 200 Hz, depois um Sol, que é 300, depois um outro Dó, que é 400, depois um Mi, que é 500, depois um outro Sol, que é 600, algo entre um Lá e um Si bemol, depois um outro Dó, e assim por diante. Todos esses sons, eles estão dentro da fundamental. Isso num violino, num piano e também na voz. São os harmônicos. Então ficou claro? Beleza? Então agora a gente tem que entender o que são formantes. Da corda vocal até aqui a base da língua, a gente vai ter o primeiro espaço e da língua para frente até nos lábios a gente vai ter o segundo espaço. Então, os harmônicos da minha voz vão preencher os espaços que eu tenho, que a minha vogal fez. E quando eu digo vogal, é tudo que é manipulável pela laringe, pelo palato, pela língua e pelos lábios, né? Não é só A, E, I, O, U. Eu tenho milhares de sombras diferentes de A, né? Milhares de sombras diferentes de U. Eu tenho uma vogal que é entre o O e o U. Eu tenho uma vogal que é entre o E e o E. Uma vogal que é entre o E e o I. Aliás, não apenas uma, várias. Então a vogal a gente tem que pensar nesse universo mais amplo, né? Não simplesmente A, E, I, O, U. Certo? Os harmônicos encaixados em um espaço que os amplifica se transformam em uma formante. É isso que é uma formante. A gente também pode chamar formante de ressonância. Toda vogal ela é a soma das duas primeiras ressonâncias do trato vocal. Legal. Agora, por que isso importa para o mix e para o belting? Então a gente consegue identificar o que é belting e o que é mix através da análise das formantes que eu vou ensinar para vocês agora. Tudo o que vocês vão precisar é de um afinador como este, que te mostra os harmônicos. Quanto mais grave a nota que eu estou fazendo, mais os harmônicos estão juntos. Quanto mais aguda a nota que eu estou fazendo, mais os harmônicos se separam. Então, muito bem, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou pegar emprestado aqui um slide do Dr. Hubert Noah. Recomendo que vocês procurem ele
nas redes aí e o trabalho dele, que é muito, muito, muito interessante, tá? Tá aqui o nome dele embaixo. Basicamente o que acontece é o seguinte: voz de peito, a gente tem o segundo harmônico H2 ressonando ou encaixando na primeira formante. O segundo harmônico ele vira uma ressonância forte, certo? Isso é na voz de peito. Sempre que eu faço voz de peito é isso. Se eu fizer aqui, ó, um Mi4, que é 330 Hz, eu vou ter aqui, ó, o Mi, que são os 330 Hz. Eu vou ter também esse outro Mi aqui que vai ser 660, né, uma oitava acima. E aí eu vou ter, qual que é a quinta do Mi aqui? Um Si, né? Isso aqui vai ser um Si 990 Hz. Como eu estou falando de voz de peito, ó, aqui está a minha vogal, ó. Aqui está o desenho da minha vogal. O desenho da minha vogal, ele está pegando justamente o segundo harmônico e está dando um boost. Olha como ele está alto. É isso que acontece no belting também. Por isso que a gente fala que o belting é uma extensão da voz de peito. Ou por isso que a gente consegue provar que o belting é uma extensão da voz de peito. Já no mix, o que acontece? A gente tem a segunda formante encaixando aqui, ó, o meu terceiro harmônico nas vogais posteriores. A gente tem o terceiro harmônico aqui, ó, na segunda formante nas vogais posteriores, de U até A. Então, U, O, A, todas elas vão encaixar aqui na terceira formante. Já as vogais anteriores, como por exemplo I, E e E, a gente vai ter na verdade aqui o quarto harmônico sendo encaixado também pela segunda formante. Então vai ter essa diferença. Mas o caso é que o mix, ele é sempre o encaixe de segunda formante. É sempre o encaixe de F2. Ou seja, a segunda formante ela é mais forte, ela está mais presente do que a primeira formante. Então o Dr. Noah fala que a segunda formante é a formante do cantor habilidoso, os melhores do mundo. O cantor que canta até ficar velho e não perde a voz, que soa bem, né? O Pavarotti, por exemplo, eu já vou mostrar aqui que ele fazia mix e ele é tido por muitos como o melhor cantor lírico dos últimos tempos, pelo menos, né? Muito bem, então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente faz para identificar, através da análise da voz, o que é belting e o que é mix. E aí, a gente pode ir se acostumando com o som e no fim das contas a gente acaba identificando de ouvido. Mas no começo é meio difícil. Então vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui o equalizador que vai mostrar pra mim exatamente isso. Ah, importante dizer, ó, eu tô pegando esse vídeo aqui da internet, então deixa eu dar os créditos aqui, ó. Pra este rapaz aqui, Imad C, que eu não sei quem é, mas esse é o nome do vídeo pra quem quiser achar aí na internet. Beleza? Vamos lá então. Ó, o que a gente está vendo aqui? Que nota que ele está fazendo? Fá sustenido 4. Vamos ver aqui na nossa tabelinha quantos hertz tem o Fá sustenido 4. 370 Hz. Então, já que ele tem 370 Hz, eu sei que 370 vezes 2 é 740. Aqui está o segundo harmônico dele. Vamos ver. Então, isso aqui está 500 Hz, né? E aqui eu tenho 1000 Hz, 740, 750 está exatamente aqui. Ó. Você pode ver que o maior pico da voz dele está justamente no segundo harmônico, que está sendo reforçado pelo primeiro espaço, resultando assim na primeira formante dominando esse som. Mesma coisa aqui, ó. Que nota é essa? Fá sustenido 4. Mesma coisa. Aqui, ó, está a nota, né? Aqui está fundamental a nota, que é mais ou menos uns 370 Hz. Aqui está 200, aqui está 500, 370 aqui mais ou menos. E aqui a gente tem, então, o pico na primeira formante, ou no segundo harmônico, né? Segundo harmônico, primeira formante. Muito bem. Ó, belting clássico. Mesma coisa, é um sol. O sol, quantos hertz tem o sol aqui? 392, vamos arredondar para 400? Tá. Então 400 é a fundamental, 800 o segundo harmônico, 1200 o terceiro harmônico.
Então 400 a fundamental tá aqui, mais ou menos, que é o que ele tá cantando. O segundo harmônico aqui bombando na primeira formante, né? E cadê o terceiro? Ó? Tá baixinho aqui. Quando ele entrar no vibrato, você vai ver que o terceiro aqui ele vai dar uma ajudinha, porque o vibrato encoraja o mix. Ó, começou a aparecer ali. Ó, belt, mesma coisa. Ó, esse cara aqui tá fazendo mix, ó. Por que ele tá fazendo mix? E quando é a capela é melhor de analisar, porque não tem barulho, né? Não tem orquestra, não tem banda junto pra... Porque tem muita coisa aqui do que a gente tava analisando também que tinha barulho ali no som, mas... Aqui tá bem claro, ele tá cantando um Sol sustenido 4, que tem 415 Hz, certo? 415 Hz é isso aqui, ó. A nota que ele tá cantando não é a mais alta, não é a que tá dando mais som, né? O que tá dando mais som aqui, ó, é o terceiro harmônico que tá sendo encaixado pela segunda formante. Ah, mas tá empatando aqui. É verdade, às vezes o importante mesmo é que a gente tem esse terceiro, essa segunda formante rolando. Às vezes ela não bem ganha da segunda formante, porque não existe uma linha que fala... Aliás, tem coisa que é belting e tem coisa que é mix. Mas aqui no meio a gente pode ter coisas que são meio mix e meio belting. Então você tá vendo aqui que o terceiro harmônico dele tá bombando. Se você comparar aqui com o belting, ó, segundo bombando. E o mix, terceiro bombando. Mais um mix aqui, ó. Ó, por que eu sei que é... Ó, como tá grande aqui. Qual é a nota que ele tá cantando? Um Lá. Lá todo mundo sabe que é 440 Hz. Então, 440 é o Lá de verdade. 880 é o segundo harmônico. 1300 e alguma coisinha vai ser o terceiro harmônico, que tá ganhando aqui, ó. Aqui tá 1000 Hz, aqui tá 2000. O que tá ganhando tá aqui, mais ou menos, uns 1300 mesmo. Um outro belting. Ó. Mesma coisa, o que tá bombando aqui? O 880, ó. Estão vendo aqui o 880? Ah, mas tem um pouquinho do 1300 aqui. Verdade, bacana. Ele tem uma proteçãozinha nesse belting, né? Ele tá com belting, 80% belting, 20% mix, né? Melhor do que o belting puro. Aí, ó. Isso é um belo do mix, né? Olha como é fácil, isso é um si bemol, cara. É uma nota bem aguda, mas olha como tá fácil pra ele fazer isso. Né? Porque tá bombando aqui o terceiro harmônico. Agora aqui, ó, o Pavarotti. Por isso que ele é considerado como um dos melhores dos últimos tempos. Olha isso aqui. Estão vendo a escadinha aqui? Isso é mix, isso fura a orquestra. Essa é a nota que ele tá cantando. Segundo harmônico, terceiro harmônico bombando na segunda formante. O Plácido Domingo, ele canta essa mesma música que o Pavarotti está cantando aí, ele não faz mix. Ele tem outro boost aqui para trás, que o pessoal chama de formante do cantor. Né? A formante do cantor, pelo que se sabe, é uma coisa meio genética, assim, não tem muito como você alterar qualquer coisa na sua vogal para fazer ela dar certo, mas... Isso aí eu deixo com vocês, que não é minha especialidade. Muito bem, galera. Vou mostrar agora para vocês aqui o que eu fiz aqui. Eu queria fazer isso ao vivo, mas não dá para eu fazer ao vivo porque o meu negocinho aqui, ele só consegue analisar a coisa gravada. Então eu já gravei antes, né? Então vamos ver aqui. Vou fazer aqui um Dó agudo, que é uma nota difícil para tenor, né? Considerado uma nota difícil, para vocês verem que eu não tô de migué. Então vamos lá. Mix. Ó, a nota que eu tô cantando é um Dó. É esse Dó aqui.
523 Hz. Então, se 523 é a nota que eu estou cantando, o segundo harmônico vai ser 1050, vamos arredondar. E o terceiro harmônico, que é o que eu quero bombando nesta vogal, que é da família do A até o U, é justamente 1500, 1570, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. 500, 1000, 2000, a nota que eu estou cantando 500, o segundo harmônico 1000, e aqui mais ou menos nos 1500 e pouco é onde eu tenho um boost de energia, né? Então eu estou num mix. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Agora eu vou fazer um belting, vocês vão ver a diferença. Ó, o belting aqui, ó. Quem tá ganhando é a primeira formante, é o segundo harmônico na primeira formante, que é a mesma configuração da voz de peito. Por isso que belting a gente pode provar aqui que é uma continuação da voz de peito. Beleza. Isso, desse encaixe do terceiro harmônico na segunda formante, funciona para todas as vogais posteriores, do A até o U. Todas essas vogais. A, O, O, U e outras ainda, né? Que estão aí no meio. E a gente tem o nosso outro grupo de vogais, que é do E até o I, né? Da mais aberta para mais fechada. Certo? Então, quando eu estiver nesse segundo grupo, das vogais de frente, que a gente chama, na verdade, eu vou continuar encaixando na segunda formante, mas dessa vez com o quarto harmônico. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Belting com E, né? Galera, isso aqui eu faço desde moleque, não precisei aprender a fazer belting. Belting, pra mim, é uma coisa meio... beleza, tem gente que ganha dinheiro com isso, mas é uma coisa um pouco... não muito sofisticada, não muito difícil de fazer. Pra quem já faz, óbvio, né? E a pessoa que só tem o belting, ela não canta muito bem. Pra ela cantar... mesmo que você quiser usar seu belting, você precisa ter o seu mix também. Porque o belting não tem todas as vogais. Se eu for fazer um I, por exemplo, eu vou entrar no mix. Ó, 500 Hz é a nota que eu tô cantando. Segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico bombando na segunda formante. Aqui no meu I eu tô em mix. Fico aqui fazendo isso o dia inteiro. Não me cansa. Isso aqui me cansa. Isso aqui cansa. Parece que não cansa. Eu sempre achei, isso aí não me machuca. Como assim machuca? Eu faço e não sinto machucar. Mas meia hora depois eu tava rouco. Então assim, se você for fazer belting, cara, legal, tranquilo. Agora, é bom você ter o mix para fazer o belting de vez em quando. Se você tiver só belting e fizer tudo em belting, você pode machucar a sua voz. Cantoras como Adele, né, tiveram problemas seríssimos, porque só tem belting. Você pode ver que ela faz We couldn't have it no belting, e quando ela vai pro Rolling in the Deep, ela tem que ir pro falsete, porque ela não tem o I nesse dó agudo de belting. Não existe I de belting, certo? Então, beleza, galera. É isso aí. Essas são as diferenças clássicas do belting e do mix. É claro que tem gente que estuda técnicas híbridas aí, né? Enfim, se quiser chamar de belting brasileiro, belting não sei o que, tudo certo. Cada um bota o nome do seu filho como quiser, né? Mas se a gente vai falar de belting... belting é isso que eu mostrei aqui pra vocês. É uma configuração de primeira formante e que não oferece a pressão supraglótica que protege a sua voz.